Palácio Imperial não era só um palácio, era a residência de Dom Pedro e da família real. Uma magnífica obra de arquitetura aqui na cidade de Petrópolis. Olá, seja bem-vindo ao Ilustrando o Mundo. Eu, Jair Oliveira, estou aqui dentro de um dos museus mais importantes do Brasil, o Museu Imperial. E quem vai contar um pouco pra gente a respeito dele é a Ana Luísa, que é museóloga aqui no museu, e vai esclarecer um pouco sobre a história dele. Bom dia, Ana. Bom dia, Jair. Bom, como ele já falou, estamos aqui no Museu Imperial, na cidade de Petrópolis, que é a cidade que nasce em função exatamente do Palácio Imperial de Verão de Dom Pedro II. Começando, Pedro I, pai de Pedro II, compra esse terreno da fazenda do Córrego Seco, mas não constrói, não faz nada, apenas adquire o terreno. Seu filho, Pedro II, mais tarde, resolve então construir, edificar esse palácio aqui, que hoje é um museu, para então construir como palácio de veraneio da família imperial brasileira. E é importante de ressaltar que esse museu, ele constrói com o dinheiro dele, não entra o dinheiro público. Daí, inclusive, quando a República vem, e mais tarde, o governo da República, o presidente Getúlio Vargas, comprou a casa, esse museu, ele comprou da família imperial. Por isso, por ter sido com o dinheiro deles, entrou na liquidação total do Império, como entrou o Museu da Quinta, o Paço, outras casas deles, porque aqui era particular. Bom, e Dom Pedro II ergue esse palácio aqui, e com a construção desse palácio aqui, dá origem então à cidade de Petrópolis. O nome inclusive é dado por Dom Pedro II por uma sugestão do mordomo Paulo Barbosa da Silva. E ele divide a cidade em prazos de terra, os colonos alemães chegam e são trazidos para Petrópolis, daí a Petrópolis tem uma colonização alemã muito forte em função desses colonos alemães que vieram trabalhar na construção do palácio com o major Júlio Frederico Keller, e eles dividem a cidade em prazos de terra, tanto que há arquitetos, há urbanistas que dizem que Petrópolis teria sido a primeira cidade planejada e não Brasília. Exatamente. Exatamente pela divisão desses prazos de terra. E acaba que a cidade se desenvolve, toma corpo e, enfim, vai crescendo e torna-se o que hoje é, em função da construção desse Palácio de Verão de Dom Pedro II. A princípio é muito curioso que ele constrói com um palácio de verão, mas a gente percebe que no diário dele, ao longo de até a véspera da morte, até a véspera do exílio dele, não da morte, mas do exílio dele para a Europa, que ele passa cada vez mais o tempo dele aqui. Ele não fica como palácio de verão, ele não se atém apenas ao verão. Então, às vezes, você pega ele em pleno inverno em Petrópolis. Vê Petrópolis, 18 de julho de 1870. Estou em Petrópolis, faz muito frio. Quer dizer, se era de verão, por que ele vem no inverno para cá? Interessantíssimo. Explicado porque ele tem realmente uma paixão muito grande por esse palácio. A sensação que dá, que a maioria dos historiadores e nós pesquisadores e museólogos que estamos aqui, é a ligação dele com esse palácio, é ele como pessoa, como Pedro de Alcântara. Como morador do palácio. Como morador do palácio, da casa dele. Aqui ele não é um imperador, aqui ele vai fazer o que ele quer, ele vai estudar o que ele quer. Aqui ele é um cidadão. Certo. Ele não é o príncipe, não é o imperador do Brasil. Então aqui ele não despacha, tanto é que não havia trono
aqui em Petrópolis, ele não despachava como imperador aqui em Petrópolis, isso era exclusivamente no Rio de Janeiro, aqui não tem. Esse trono veio para o museu após a criação do Museu Imperial por Getúlio Vargas, então estava no Museu Histórico e foi transferido para Petrópolis. Agora, na realidade, aqui é a casa dele, é onde ele se realiza, onde ele estuda, onde ele lê muito, ele entra em contato com os cientistas e está sempre elaborando perguntas e questionamentos e querendo saber mais da vida, do mundo, e não como imperador. Daí, cada vez mais ele vem ficando aqui. Nossa, no Palácio Imperial, então, ele teve uma vida muito dinâmica. Recebeu diversas celebridades. Diversas, ele recebe muitas. A primeira sala que nós temos aqui no início da visita é a sala dos diplomatas. Ele recebia ali os diplomatas e tal e coisa, mas não era assim aquela coisa. Ele gostava de receber mais assim, alguém que fosse um escritor ou um pesquisador, por exemplo, o professor dele de linguística, o professor dele que ensinava ele aramaico, então ele fazia o estudo aramaico, ou que falasse do Egito. Então ele gosta que essas pessoas, esses professores dele, esses cientistas, né, que ele dá muita força a eles, venham para cá e fiquem batendo papo aqui com ele. E até curioso que a família também não é uma família dada a grandes festas, ele recebeu aqui na sala de música. Parece que houve 1 ou 2 bailes pequenos também, a gente vê pelo tamanho da sala que não seria nada mega, não era nada. Enfim, aqui era a casa dele, Pedro de Alcântara. Não era a casa dele. E daí, com a queda da monarquia, a vinda da república, a família tem que ir embora. Inclusive, o imperador estava aqui em Petrópolis, a proclamação da república é 15 de novembro. Ele estava aqui quando ele recebe um telegrama dizendo que as coisas não estão bem no Rio, no paço da cidade, no Rio de Janeiro, e que ele desça. Ele ainda não tem a noção exata do que está acontecendo. Ele acha que ele vai ter que conversar e ver, mas ele ainda não sabe o que é que está acontecendo. Ele vai tomar pé da situação quando ele chega ao Rio. E daqui, então, ele sai para o Rio para ver o que é que está acontecendo e não retorna nunca mais. Olha só, ele retorna história. Já morto, tá? Quando o corpo dele é transferido para Petrópolis, para ir para a Catedral de Petrópolis, onde está até hoje, o mausoléu da família, que está a Dona Teresa Cristina, ele, Dom Pedro II, o Conde D e a Princesa Isabel. Os 4 estão enterrados lá no mausoléu na Catedral, que foi mandada construir por ele. E quando a família vai embora, isso aqui é a casa deles, quer dizer, fica com o administrador da casa, mas a casa já não faz mais sentido, já não tem mais a ver, os moradores não estão mais aqui, foram mandados embora do país. E a Princesa Isabel então recebe um pedido das freiras do Colégio Notre-Dame de Sion, se elas podem se instalar aqui por um tempo até que o prédio que elas estão construindo fique pronto. Ok, a Princesa Isabel aluga então por um tempo para esse colégio. Mais tarde, as freiras do Colégio Sion saem e entra o Colégio São Vicente de Paula. Então, 2 colégios se instalaram de aqui. Residência a institucional, a instituição, né? Quer dizer, o prédio em si, a construção, já teve 3 usos. 3 usos. O da família, como colégio e atualmente museu. Como museu. Claro que com a chegada do colégio, houve mexidas em algumas salas. Imagina a adaptação. Com uma habitação familiar e passar para um colégio, tiveram mudanças. Essas mudanças, inclusive, algumas nós temos registradas. Tá? Foto do saguão, por exemplo, já com os móveis das freiras do Colégio Sion, elas utilizando o saguão como parlatório, que é a entrada das alunas do Colégio Sion. A gente tem essas fotos. Tem uma foto que nós temos do dormitório do Colégio São Vicente de Paula. Olha só que interessante. Tem uma que é um corredor onde as alunas do Colégio Sion estudando piano. Então nós temos esse registro. Então, em 1939, Getúlio Vargas, super sensibilizado e sempre em Petrópolis, por causa do Palácio Rio Negro, ele passa muito o verão dele aqui, muito. Aí no caso dele é o verão mesmo. O caso de Getúlio Vargas é o verão, já é bem diferente do imperador. Quer dizer, no Império o imperador frequentava muito, na República
esse republicano vinha apenas no verão. E há um movimento em Petrópolis, desde que o imperador foi embora e que a monarquia caiu, ela acaba, há um movimento em Petrópolis e no próprio Rio de Janeiro de alguns amigos do imperador em que essa memória não se perca. Tá? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro é um que tem umas reuniões e que como é que a gente vai trabalhar isso, como é que nós vamos preservar essa memória, como vamos preservar o Império, a história do Império. E tem esse grupo que fica muito atuante, muito participativo, fechado ainda, mas muito sólido, até que um vereador de Petrópolis e que tinha estudado aqui, que é o Alcindo de Azevedo Sodré, que foi o primeiro diretor do Museu Imperial, ele já vereador de Petrópolis, com contato com esse grupo, já contato com o Getúlio Vargas, que anda em Petrópolis naquela época, assim, passeando, para ali, toma um sorvete, sai, não é como hoje que a escolta é imensa, você nem chega próximo. Ele, então, é trazido aqui e acaba se convencendo que ele vai fazer o Museu Imperial no Palácio de Verão de Pedro II. Então, em 1940, ele compra o prédio, esse prédio daqui, constituído por Pedro II, em 1845, a República, então, compra da família e instala aqui o Museu Imperial. E o Museu Imperial, então, a função dele é preservar a memória da monarquia, estudar, preservar a memória da monarquia. Também temos como obrigação pelo regimento de preservar a memória da cidade de Petrópolis, porque uma coisa está muito presa à outra, eles são ligados. O desenvolvimento da cidade de Petrópolis está muito preso à construção do palácio. Estão tudo muito bem amarrados, Sim, né? A parte de comércio, a parte de indústrias, de alimentos, a própria movimentação, as casas, tá? Tem muita casa de conde, barão, tudo isso, os hotéis, e fica uma cidade então que vai se desenvolvendo, vai tomando corpo, né, em função exatamente da construção e do assentamento desse palácio aqui e ao seu redor. Em 1940, então, Getúlio Vargas cria esse museu, que nós estamos aqui hoje, e é um museu que tem, assim, seu charme muito grande, tem o seu apelo muito grande. A gente já entra com qualquer contato paisagístico, já rico, né? E a gente acaba chegando no museu. Rico. A gente vê que já na época havia uma preservação grande de Pedro II, a gente tem estudo das plantas arquitetônicas, das plantas baixas, plantas de fachada, de corte, que a gente vê, e a preservação, o espaço que ele deixa para a área verde, tá? As floresta, para a parte toda do jardim, do bosque. Ele convida o Glasiou para fazer um projeto. Esse projeto acaba que não ganha, quem ganha é o Binot no projeto, mas isso tudo havia uma proteção muito grande. Ele já tinha esse interesse. É curioso que muita gente... interessante. O movimento verde, o movimento é uma coisa... século XX, não é. A gente vê uma cidade de Petrópolis cheia de casarões rodeados de áreas verdes. O imperador já tinha essa preocupação. E o Museu Imperial, então, começa a construir o seu acervo. Dizendo o seguinte, que a coleção número 1 que nós temos aqui é a coleção Museu Histórico de Petrópolis, que era um museu que tinha aqui em Petrópolis, pequeno, muito baseado em coisas dos colonos, muito, com peças dos colonos. E o que faz então Getúlio Vargas junto com o prefeito na época? Eles extinguem esse Museu Histórico de Petrópolis e toda essa coleção desse museu é transferida para o Museu Imperial. Então, a primeira formação do nosso acervo vem desse Museu Histórico de Petrópolis, muito baseado nos colonos, numa coisa não muito do Império, pouco se tem do Império. E aí, então, começa, como por morte da Teresa Cristina, em 1889, ela morre, logo que sai daqui, um mês e meio depois ela morre, há um leilão do Paço da Quinta da Boa Vista, que a gente chama do grande leilão do Império. Tudo vai a leilão, tudo. Há algumas coisas, é claro que o imperador,
o ex-imperador, então teve acesso, pôde fazer uma lista listar o que é que ele queria que ficasse para ele, coisas pessoais. E esse leilão, a população do Rio de Janeiro toda tem acesso, tanto à visita como ao acesso para a compra mesmo, para adquirir algum bem. Esse leilão está todo ele relatado pelos jornais da época, então a gente conseguiu mapear. Eles dizem, hoje leilão do lote 4, 5, 6 e 7. O que seria o lote 4, 5, 6 e 7? Seria exatamente assim, não é exatamente, mas eu estou te dando uma ideia. Quarto da ala esquerda, segundo andar, quarto de costura, quarto de bordado da princesa Januário e quarto... então a gente sabia, inclusive, quais eram as denominações dos espaços na Quinta da Boa Vista. Como todos compraram isso, muitos barões, condes, pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro, que isso por volta de 1890, quer dizer, quase já virada para o século XX. Só que essas peças todas foram preservadas com muito orgulho pelas famílias ainda imensas, com casarões desde do tamanho do museu, ou às vezes maiores, famílias e condes que foram e compraram assim, a sala de jantar, eu quero a sala inteira, eu vou comprar. E preservou a sala dos diplomatas. Eu vou adquirir toda a sala de diplomatas, tudo que está aí dentro eu quero. E mais tarde, então, quando em 1940 o museu, a temporalidade aí ajuda muito a construção do nosso acervo, bastante. A reunião desse acervo. Em 1940, então, Getúlio Vargas faz uma solicitação, uma solicitação que impondo aos museus brasileiros já existentes, aos órgãos públicos que detêm alguma coisa ligada ao Império, algum móvel que tenha ficado, te dou um exemplo, Palácio Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, 3, 4 móveis que ficaram lá, que foram levados para o Palácio Itamaraty, que eram do Paço da Quinta da Boa Vista, foram transferidos para cá. E aí as pessoas que tinham comprado peças no leilão resolvem então, algumas de imediato, outras deixam em legado, outras a família por morte do proprietário. E aí então a gente vai reunindo essas peças. A sala dos diplomatas que nós temos aqui, essa sala completa como ela está, veio do Paço da Cidade, do Paço da Quinta da Boa Vista. O proprietário comprou e mais tarde doou ela como ela estivesse lá exatamente montada na Quinta da Boa Vista. E dessa forma a gente foi reunindo, quer dizer, 1940, 1950, e que é mais ou menos o declínio final dessas pessoas que estiveram próximas do imperador, essas peças todas começam a vir para o museu. E aí vai formando essa obra. Então é formado esse museu, a gente trabalha ele como museu casa, explicando como era a família vivia aqui, tipo de sala, tipo de mobiliário, as atividades que eram feitas, sala de jantar, como as princesas viviam aqui. E muitas das vezes a gente consegue saber também a utilização dessas salas aqui através do estuque, os estuques trabalhados ou desenhados, mencionando o que seria ali. Então na sala de música você tem instrumentos musicais no teto, fazendo referência à música. Na sala de jantar, algumas frutas, no estuque também, referendando o que está ali naquela sala. E algumas vezes a gente consegue, o imperador, às vezes no diário dele diz, estava passando pela sala de bilhar do palácio, então a gente sabe que havia uma sala de bilhar aqui. Não se sabe exatamente o ponto, mas sabia então que tinha uma sala de bilhar. Se nós conseguíssemos essa mesa de bilhar do imperador e trouxesse para cá, não seria nenhuma loucura, porque a gente sabe que aqui tinha. No meu quarto, não, no meu escritório em cima, observo muito a lua, as estrelas, observando o céu, então a gente sabe também. Então, algumas das vezes através do diário ou das contas feitas como é que se diz? Ao mordomo da casa, que não é um mordomo como a gente está acostumado a ver, seria hoje um chefe da casa civil, tá? A prestação de contas. Olha, foi usado tantos contos de réis
para comprar um móvel para a sala de costura da Imperatriz. Ah, então a sala da Imperatriz tinha e foi comprado um móvel. Então, muita coisa que foi deixado escrito, que a gente lendo, a gente consegue mais ou menos ir montando esse quebra-cabeça. Olha, eu fico imaginando o valor que tem tudo isso, a riqueza que esse museu abriga, né? A visita hoje no museu é muito alta, diversificada? Muito alta, Vem muita criança aqui visitar? O colégio é muito procurado, os colégios procuram muito vir ao museu. Tem o seu apelo, porque é o único museu que tem a coroa do imperador. E a coroa do imperador, disso, né? juntando com o traje majestático, é uma coisa bem assim espetacular para a cabeça das crianças, até mesmo de adulto. O adulto fica meio que impactado. E até a personagem da Princesa Isabel também, né? Tem a personagem, tudo, né? A gente tem, a Princesa Isabel tem uma presença muito forte aqui. Agora, coisa de um ano atrás, nós desmontamos uma sala em que era a sala da Princesa Isabel. Ali a gente falava dela como filha de Pedro II, dela como regente, dela também libertando os escravos, ela como mulher de um conde francês que poderia ter ascendido ao trono da França. Olha Enfim, só. você fala dela como pessoa. É um personagem fundamental. E essa sala foi desfeita não porque não volte mais, ela vai voltar, mas com uma outra linguagem, uma outra roupagem, uma outra museografia e uma forma da gente abordar a escravidão de uma forma diferente. Como essa sala foi desfeita, o que a gente encontra de gente, é um absurdo o museu não falar dos escravos, é um absurdo, mas vai voltar, a gente vai montar de novo, só que de forma diferente, não vai ser o diálogo que nós vamos passar, tá? Vai ser mais... Vai se aproximar mais do público a questão dos escravos. Interessante. Ana Luísa, você gostaria de deixar alguma mensagem para o canal Ilustrando o Mundo, para que a gente divulgue, tanto para aquele que vai conhecer, ou quem o público, né, a sociedade venha conheça, tanto para as gestões que administram os órgãos públicos, culturais. A gente vem, quer dizer, eu digo que a área de museus, tanto nós estudantes de museologia como museólogos já profissionais, a área de museus, no entanto, no Brasil deu um avanço muito grande nos últimos anos. Mas mesmo assim, museu ainda é uma coisa meio que difícil das pessoas frequentarem, das pessoas entenderem que é a mesma forma que você vai ao cinema, você vai ao teatro, você vai ao cinema. Museu é extensão de sala de aula. Com certeza. Extensão de sala de aula. Às vezes você entrou no museu 10, 15, 20 vezes, não reparou um detalhe que nas 15 visitas anteriores teria chamado a atenção, mas você reparou ali. Então você tem que estar sempre, permanentemente frequentando, indo. Você vai à praia 10 vezes no mesmo mês de janeiro, e o museu você vai uma vez na sua vida, não é, você tem que ter esse hábito. E como um pouco aí, talvez a maneira como muitos governantes, ou como de repente a classe política, vê o museu como uma coisa meio que não traz voto, não traz. E daí esse ano nós vamos fechar um ano com uma dor enorme para a área de museus, acredito para quem gosta de museu, que foi um incêndio do Museu Nacional. Aquilo para a gente, para o Museu Imperial, em duas vezes bateu forte para a gente. Primeiro a nossa ligação, porque era lá que Dom Pedro II nasceu, tá? Pedro I morou lá, tinha os museus pequenos, a maioria dos móveis que nós temos aqui vieram do Museu Nacional. Aqui sofre também uma Passo da Quinta da Boa Vista, então nós sofremos muito por essa particularidade e sofremos pela perda do museu, pelo descaso, não traz voto, eu não sei. Onde vai parar tudo isso? E eu acho que todo museólogo, toda a classe artística no Brasil impede, implora, é que realmente a cultura tem um olhar mais carinhoso, tem um olhar mais... que tome, por exemplo, a memória dos museus, principalmente os museus de história, a memória nacional. Então, tem que ser preservado para você poder estudar isso e ver, de repente, se houve erro no passado ou houve acerto, vamos buscar dentro da história. E dentro da história, essa história é contada dentro dos museus. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, um cuidado assim
carinhoso, é pai para filho mesmo, sim. assim, bem carinhoso com os museus. Seja ele de que tipologia for, principalmente os de história do país. E a gente precisa formar essa grande corrente aí para que a gente lute pela preservação desses espaços. Para perdurar gerações. Para gerações que estão vindo essa preservação. Não só a cada 4 anos, né, mas que a gente preserve isso para longas gerações, né, e assim por diante. E que faça desses museus um estudo das gerações, inclusive que forma a nação pode tomar para o futuro. Exatamente. Isso é que a gente deseja do museu, não é só visitar, ótimo, passear, olhar a coroa do rei e ir embora, não, que haja uma reflexão sobre esse assunto. Muito obrigado pela entrevista, Ana Luísa. Excelente entrevista, acresceu muito para todos nós brasileiros, né? E até o próximo Espaço Cultural do Ilustrando o Mundo.